Você sabia que o primeiro personagem bíblico a acreditar na ressurreição dos mortos foi Abraão? E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Olá, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou o pastor Murilo, nós somos o Ministério Amai. E pessoal, hoje eu quero falar sobre não limitar o agir, o mover de Deus. Isso é o erro de muita gente no momento que ela tenta acreditar no milagre. E aí, para dar uma referência bíblica sobre o assunto, eu tenho dois casos. O Abraão, que eu citei agora no início, mas antes de falarmos dele, eu posso citar também o caso do centurião de Cafarnaum. Está registrado aqui nos evangelhos, aqui em Mateus capítulo 8, diz o seguinte, que ele encontrou-se com o Senhor Jesus e ele pede ajuda. Eu estou lendo aqui Mateus 8 a partir do verso 6. Ele pede ajuda para um empregado dele, para um servo dele. Isso aí já mostra um pouquinho do caráter do centurião, né? Porque ele mesmo sendo estrangeiro, mesmo sendo romano, ele pede ajuda pelo empregado. Isso é impressionante, um patrão preocupado a esse ponto com o empregado, né? E ele vem e pede ajuda, pede uma cura, porque o rapaz, nas palavras do centurião, está paralítico e violentamente perturbado. O Senhor Jesus, no versículo 7, no momento ali que o centurião pede ajuda, o Senhor Jesus se oferece para ir até lá. E nós temos aqui uma das mais lindas declarações de fé do Novo Testamento. O centurião, versículo 8, e o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Oh, glória a Deus! Essa palavra é tremenda, é linda, porque mostra uma fé que não impôs limites. Uma palavra que revela o entendimento da revelação do que aquele homem tinha sobre o poder de Deus. Então, o Senhor Jesus vai elogiá-lo. O Senhor Jesus vai dizer que nunca viu em Israel uma fé parecida com a desse camarada. E aí nós temos também um relato desse mesmo centurião dizendo que ele também é um homem de autoridade. Ele diz para um soldado, vai. Isso acontece. Então ele imagina que o Senhor Jesus, tendo a autoridade que tem, vai dar só uma palavra e o milagre vai acontecer. Olha a lição que nós aprendemos aqui. Você compreender o potencial do poder de Deus. Você entender que o poder de Deus não tem um limite para agir, que a autoridade de Deus é suprema. A partir do momento que você compreende isso, a sua fé atinge um novo nível, um novo entendimento, um novo patamar. Precisamos compreender que para Deus não há limites. Pode parecer tola essa palavra, pode parecer simples demais, mas a partir do momento que você acredita que para Deus não há limites e que Deus tem uma autoridade suprema sobre tudo que há, você começa a entender que problema nenhum é grande demais, que dificuldade nenhuma pode te limitar, que não existe crise suficiente para parar a sua vida, que a doença não é a reta final e nem mesmo a morte. E aí que eu comento sobre o caso de Abraão. Porque, de acordo com a palavra de Deus, você sabe que a maior experiência sobrenatural de Abraão foi no momento da provação que ele passou, quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaac. E o relato por si só, que está ali no livro de Gênesis, já é comovente e impressionante. Porque Deus pede, Abraão vai lá, se dispõe a fazer o sacrifício. Se não fosse Deus ter impedido no momento final, Abraão teria ido até as últimas consequências e sacrificado o seu filho. Mas acontece que Deus não vai aceitar um sacrifício humano. Tudo aquilo não passava de um teste. E o momento já é muito edificante, já gera em nós muita fé. Agora, o que complementa esse texto é o que está escrito em Hebreus, na carta aos Hebreus, eu ia falando aqui, carta de Paulo, né? A gente não sabe exatamente quem é o autor da carta aos Hebreus, mas eu tenho uma convicção muito forte, isso aqui é minha, tá? É minha convicção, é minha fé, o meu entendimento, tá bom? Não vai me entender mal. Mas eu acredito que a carta aos Hebreus possa ter sido escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns autores concordam comigo, outros não, mas eu tenho uma séria desconfiança que foi o apóstolo Paulo. Mas enfim, de toda forma, independente do autor que escreveu, quem inspirou foi o Espírito Santo. Amém? Então Deus
pegou o pensamento que estava lá no coração de Abraão e trouxe até a carta dos Hebreus para a gente entender o que se passava no coração de Abraão naquele momento. A carta aos Hebreus, capítulo 11, aí está escrito aqui no versículo 17. Veja comigo. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito que em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou, Deus está trazendo a revelação do que estava no coração, do que estava passando nos pensamentos de Abraão naquele momento. Lá em Gênesis, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e também em figura ele o recobrou. Amados, o que eu entendo dessa passagem? O que eu consigo compreender aqui de Hebreus capítulo 11, versos 17, 18 e 19? Que Abraão foi o primeiro homem a acreditar que Deus poderia trazer um morto à vida novamente. Abraão acreditou que mesmo que ele matasse o seu filho com aquele punhal, queimasse naquela fogueira até virar cinzas, Deus considerou no seu coração que Deus era poderoso para trazer de volta das cinzas o seu filho, já que aquele filho era o filho da promessa. Ou seja, não limitava o poder de Deus. Acreditava que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa. E de repente você que está me ouvindo aí agora, de repente o seu maior problema hoje é acreditar que Deus ele pode fazer o impossível. Entenda que Deus ele é suficientemente poderoso. Não há limites. Não há condição que segure, que limite, não há muralha que impeça o mover de Deus. A partir do momento que eu e você acreditamos assim, tudo se torna mais fácil. As barreiras se tornam transponíveis. As muralhas caem pelo poder de Deus, em nome de Jesus. É nisso que eu gostaria que você acreditasse. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Vamos orar para que Deus te faça entender que não há limites para o poder dele. Amém? Feche os teus olhos, onde você estiver, curve a tua cabeça. Se de repente você está ouvindo aí no foninho, não dá para baixar a cabeça, não dá para fechar o olho, está no carro, está dirigindo, apenas coloque o seu coração disponível para Deus agora, e Ele fará um milagre. Eu vou orar para que Deus abra o teu entendimento de fé, de quem verdadeiramente Ele é na sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, essa pessoa me escuta agora, e tudo que ela quer nessa vida é acreditar. Nós acabamos de ler aqui não histórias, mas 2 relatos vivos, 2 relatos reais, que realmente aconteceram. São relatos históricos de 2 homens que acreditaram contra todas as circunstâncias. E eu quero, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor ajude essa irmã que me escuta agora, a entender que Deus não tem limites, a entender que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós, Cristo Jesus. Abençoe essa pessoa, meu Deus, para que ela não coloque mais limites no teu poder, para que ela não limite mais a tua ação, para que ela entenda que muralha nenhuma é forte o suficiente na tua presença, mas que, pelo contrário, diante do Senhor, toda muralha tem que cair em nome de Jesus. Essa é a nossa oração de fé. Nós somos o Ministério Amai, eu sou o pastor Murilo, e nós profetizamos sobre a sua vida uma fé incondicional, uma fé que vai além de todos os limites. Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo para o maior número possível de pessoas e que Deus te abençoe através desse nosso canal de alguma forma e que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.